Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like no final do vídeo, ok? Vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Bom, hoje, módulo 23-24, vamos falar sobre adição de números inteiros, certo? Assim, a adição de dois números inteiros, sejam eles positivos ou negativos, pode ser observada com muita frequência em extrato bancário demonstrativo, em que há basicamente três tipos de informação, né? Crédito corresponde à entrada de dinheiro na conta por meio de um depósito, por exemplo, né? Débito corresponde à saída de dinheiro da conta por meio de um saque, né? Um exemplo, né? E saldo corresponde ao valor que há na conta em determinado momento, seja ele positivo ou negativo. Ele pode ser obtido pela soma das movimentações crédito e débito, né, anteriores, certo? Assim, nessa situação, encontramos adições de números inteiros, né, podendo ser adição de dois números positivos, dois números negativos ou um número positivo e outro negativo. Afinal, é possível em muitas situações sacar um valor em dinheiro maior que o saldo disponível. Neste caso, o banco faz um empréstimo automático ao cliente, com cobranças de juros, que é um acréscimo a ser pago ao banco pelo dinheiro emprestado por determinado tempo. Em cada situação a seguir, mostraremos um exemplo simples dessas movimentações bancárias, com observação do que ocorre com as somas envolvidas, seja de valores positivos ou de valores negativos. Aqui temos a situação 1. Um cliente tinha um saldo de R$30 no dia 17/2, fez um depósito de R$50 no dia seguinte, né? Então, dia 17 tinha um saldo de mais 30, né? No dia seguinte, dia 18, ele teve um crédito de 50, ok? Assim, no dia 18, seu saldo era de R$80, né? Então, ele tinha um saldo de R$30 e fez um depósito de 50. Então, o crédito, né, seria o depósito de 50. 30 mais 50, 80. Então, o saldo final dele seria R$80, né? Veja que o saldo após o depósito é de R$80. Nesse caso, temos 30 mais 50, 80. Então, situação 2. Um cliente tinha um saldo de R$30 no dia 17. Fez um saque de R$50 no dia seguinte, né? Então, dia 17, um saldo mais 30. E dia 18 foi um débito que ele sacou, então sacou menos R$50, né? Então, o saldo final dele foi menos 20. Veja que o saldo após o saque é de menos R$20. Neste caso, temos, né, mais 30, entre parênteses, mais, né, entre parênteses, menos 50 é igual a menos 20, né? Então, o cliente ficou devendo R$20 ao banco. Então, veja só que aqui, ó, eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Quando eu tenho um parêntese que separa os dois, esses dois sinais aqui estão se multiplicando, tá? Então, mais vezes menos vai dar menos, né? Então, vai ficar menos 50. Ficar mais 30, menos 50, certo? Então, vai ficar da seguinte forma, tá, gente? Pra vocês entenderem melhor. Então, aqui ele está multiplicando, né? Esses dois sinais, ok? Então, multiplicando entre si. Então, mais vezes menos vai dar menos. Então, vai ficar mais 30, né? Se consigo colocar aqui, mais 30. Mais vezes menos é menos. Repete o 50. Repete 50, né? Que é igual. Então, mais com menos, né? Mais com menos é menos, né? 50 menos 30, 20, né? Eu vou colocar aqui o 20, certo? 20. Só que o 50, né, ele é maior que 30. O sinal do 50 é negativo, então vai ficar menos 20, tá? É por isso que aqui fica menos 20. Tudo bem? Então você vai fazer a subtração, né? Jogo de sinal, mais com menos é menos. 50 menos 30, 20. Quem é o maior? É o 50. Qual é o sinal do 50? É menos, então fica menos 20, tá? Então você vai fazer a subtração e conservar o sinal do maior módulo, né? Do maior número que eu tenho, certo? Questão número 3, né? Situação 3. Um cliente tinha um saldo de menos R$30 no dia 17. Fez um saque de
R$50 no dia seguinte. Então ele tinha um saldo de menos 30 e sacou menos 50, né? Então o saldo final dele ficou menos 80. Veja que o saldo após o saque é de menos R$80. Nesse caso, menos 30 mais menos 50 é igual a menos 80. O cliente ficou devendo R$80 ao banco, afinal ele já devia R$30 e depois sacou ou de R$50, né? Então veja só que aqui, assim como a outra questão, aqui tem um menos e um mais, né? Eles estão multiplicando entre si, certo? Então, para vocês entenderem melhor, né, essa subtração, subtração vai ficar da seguinte forma: eu vou repetir o menos 30, né? Vai ficar menos 30, se consigo fazer aqui para vocês, tá? Vai ficar menos 30, ok? Aqui mais vezes menos é menos, e repete 50, repete 50, que é igual, né? Então aqui você vai fazer o jogo do sinal. Menos com menos é mais. 50 mais 30, 80. 80, tá? Como os dois têm o mesmo sinal, vou repetir o sinal negativo, né? Ah, professor, mas eu posso considerar o sinal do maior módulo? Sim, né? O 50 é maior que 30. Qual é o sinal do 50? Negativo, né? Então, se ele é negativo, você conserva o sinal dele aqui negativo. Então, fica menos 80, ok? Situação 4, né? Um cliente tinha um saldo de menos R$30 no dia 17 e fez um depósito de R$50 no dia seguinte, né? Então ele tinha um saldo, né, de negativo, menos 30, né? Tá aqui, ó, menos 30. E depois, no dia 18, ele depositou mais 50, né? Então o saldo final dele, no final do dia, era mais R$20, tá? Então veja que o saldo após o depósito é de mais R$20. Nesse caso, temos menos 30 mais 50, que é igual a mais 20, né? Então, veja só, que assim como a questão anterior, eu tenho uma multiplicação de sinal, né? Aqui, ó, mais e mais, né? Vai ficar mais vezes mais. Então, o parênteses aqui, ele está multiplicando, né? Ele tem a função de multiplicar os dois sinais, o mais e o mais, assim como as anterior, né? Então, para vocês terem uma ideia, vai ficar menos 30, né? Menos 30, vou tentar fazer aqui de novo para vocês, é mesmo fazer com o mouse. Mais vezes mais é mais, repete 50, repete 50, igual, né? Aí você faz o jogo do sinal. Menos com mais é menos. 50 menos 30, 20, né? Vai ficar 20. Vou colocar aqui o 20, tá? Quem é o maior? É o 50. Qual é o sinal de 50? Positivo. Então vai ficar mais 20, ok? Então por isso que ficou mais 20. Então o cliente ficou com R$20 na conta. Ele devia R$30, desculpa. Mas houve um débito de R$50 suficiente para pagar a dívida e sobrar ainda a quantia de R$20 para ele, ok? Então nós vimos aí 4 situações, né? Aonde deposita, né? Tinha um saldo, depois tinha um valor negativo entre eles, né? Então, 4 situações para você entender cada um deles. Então, o que acontece aqui, gente? Quando eu tenho um parênteses que multiplica, né, um sinal multiplica o outro sinal que está dentro do parênteses, né? Eu vou fazer o jogo de sinais, né? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui para vocês a multiplicação de sinais, tá? Então, mais, né? Mais vezes, pontinho aqui, mais vezes mais, ele é igual a mais, tá? Pra vocês entenderem, tá? Então, mais vezes, né? Menos é igual a menos. Depois, eu vou ter aqui menos vezes menos é igual a mais, tá? E menos vezes mais é igual a menos, tá? Então, toda vez que você tiver um parêntese, que nesse caso aqui, né? Você faz a multiplicação de sinais, porque o que está fora aqui, o mais, está multiplicando o que está dentro. Então, toda vez você tem que fazer essa multiplicação de sinais. E isso aqui, gente, ele é muito importante para você resolver os probleminhas que vão aparecer mais na frente. Tudo bem?
Assim, de maneira geral, devemos considerar 4 casos na adição de números inteiros, né? Então, primeiro caso, as duas parcelas são positivas. A soma de dois números inteiros positivos é dada por outro número positivo, sendo seu módulo igual à soma dos módulos dos pares, né? Então, aqui nós temos mais 6 mais 3 vai dar mais 9, ok? Segundo caso, duas parcelas são negativas. A soma de dois números inteiros negativos é dada por outro número negativo, né? Sendo seu módulo igual à soma dos módulos das parcelas, né? Então vai ficar menos 8 mais menos 6, né? Então veja aqui que aqui, ó, né, eles estão multiplicando o sinal, né? Então vai ficar menos 8, né? Vou colocar aqui para vocês, né? Menos 8 mais vezes menos é menos, repete o 6, né? Que é igual. Menos com menos é mais. 8 mais 6, 14, né? Quem é o maior? É o 8. Qual é o sinal do 8? É negativo, então fica menos 14, tá? Então, essa aqui é uma ideia para você entender melhor, né, a soma de dois números negativos, ok? Terceiro caso, as duas parcelas têm sinais contrários e modo diferente, né? Então, a soma de dois números inteiros com sinais contrários e modo diferente apresenta o sinal de parcelas de maior módulo, né? Seu valor será igual à diferença dos módulos das parcelas, certo? Então, nós temos aqui mais 20, desculpa, menos 20 mais 5, né? Então, vai ficar menos 20 mais 5 é igual a menos 15, né? Então, lembra que eu falei para vocês anterior, você faz o jogo do sinal, né? A multiplicação de mais vezes mais. Então, ficaria menos 20, né? Vou tentar colocar aqui para vocês. O mouse fica um pouco ruim, né? Menos 20, mais vezes mais é mais. Repete o 5, ok? Que é igual, né? Então, menos com mais é menos. 20 menos 5, 15, né? 15. Quem é o maior entre os dois, né? É o 20. Qual é o sinal do 20? Negativo, então fica menos 15, né? Aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui o mais está multiplicando o mais, né? Então, vou repetir o menos 30. Vou tentar colocar aqui para vocês. Vou repetir o menos 30. Mais vezes mais é mais. Repete 50, né? Você está eliminando os parênteses, ok? Que é igual. Então, menos com mais é menos. 50 menos 30, né? 20, ok? Quem é o maior? É o 50. Qual o sinal de 50? É positivo? Então, fica mais 20, ok? Quarto caso, né, duas parcelas têm sinais contrários, mas módulos iguais, né? Então, a soma de dois números inteiros com sinais contrários e módulos iguais, simétrico, é zero, né? Então, aqui é o menos 5 mais 5 é zero, mais 6 mais menos 6 também vai ser zero, ok? Propriedade da adição de inteiros, né? Assim como ocorre com os números naturais, a propriedade da adição que também são válidas para o conjunto dos números inteiros, né? Veja cada uma delas, né? Então, a primeira propriedade é a comutativa. Em uma adição de dois números inteiros, a ordem das parcelas não altera a soma, né? Então, aqui, ó, nós temos mais 8 mais menos 7 vai dar mais 1, né? Então, mais 8 que eu tenho, né? Mais 8 mais menos 7, né? Eu vou alternar aqui, ó, o menos 7 vai vir para frente do mais 8, certo? Vai vir para frente. Então, vai ficar menos 7 mais 8, né? Vai dar mais 1 também, ok? Então, aí ele alternou as parcelas, né? Que é chamada de comutativa, ok? Propriedade 2, né? Que é o elemento neutro. O zero é elemento neutro em uma adição, né? Então, qualquer número somado por zero, né? Vai dar sempre o próprio número. Então, menos 10 mais zero é menos 10, ok? Propriedade associativa, né? Terceira, em uma adição com mais de duas parcelas, podemos associá-las de diferentes formas, né? Nesse caso, a soma não se altera. Então, exemplo, para adição mais 8 mais menos 6 mais menos 4, podemos associar as parcelas da seguinte forma, né? Mais 8, né? Mais 8 que eu tenho, mais menos 6 mais menos 4, né? Então, o que acontece aqui, nesse caso? Eu vou somar o 8, né, com menos 6,
certo? Então vai ficar mais 2. Lembra do jogo do sinal? Né? Então vai ficar mais vezes menos, menos, vai ficar menos 6. 8 menos 6, 2. Repete o menos 4, né? Então vai ficar mais 2 mais menos 4. Mais vezes menos é menos, então vai ficar 2 menos 4 é menos 2, tá? Que é fazer aquela operação que a gente fez lá atrás, né? Que eu acabei de explicar. Ou a situação 2, né? Mais 8 mais menos 6 mais menos 4, né? Então eu vou somar esses dois primeiros que são negativos, né? Então menos com menos é mais, vai ficar 6 mais 4 é 10, repete o sinal do maior, né? Que é menos 6, então fica menos 10, né? Então vai ficar mais 8 menos 10 vai dar menos 2 também, certo? Então aí você fez ali, associou os números entre si, né? E vai dar o mesmo resultado, ok, gente? Quarta propriedade, elemento oposto, né? No conjunto dos números inteiros, todo número não nulo possui um elemento oposto. A soma de um número com seu oposto é igual a zero, né? Então, exemplo, dizemos que menos 15 é o elemento oposto de mais 15, porque menos 15 mais 15 é igual a zero, certo? Propriedade do fechamento. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro, tá? Exemplo, menos 90 mais 100 é igual a mais 10. E claro que a propriedade pode ser usada sempre que possível, observando em quais casos elas facilitam o cálculo mental. Como exemplo, considere a seguinte expressão, né? Mais 28 mais menos 16 mais 2 mais menos 4, né? Então aqui nós temos aqui 4 parcelas, ok? Assim, né, há parcelas que podem ser adicionadas mais facilmente, como as duas parcelas positivas e as duas negativas, aplicando a propriedade comutativa, né? Então as duas positivas eu vou somar e depois vou somar as duas negativas, né? Então vou somar as duas positivas e depois somar as duas negativas, né? Então mais 28 mais 2, né, vai dar mais 30, né? Mais 30 e menos 16 mais menos 4 vai dar menos 20. Mais 30 menos 20 mais 10, ok? Aí nós chegamos na nossa atividade, né, gente? Operação com números inteiros, né? Que é o módulo 24 e 25, né? Que a gente está falando sobre adição de números inteiros, né? Então aí temos o exercício de aplicação. Então, no exercício de aplicação, né? A gente sabe que é resolvido com o professor, tá? E o exercício proposto é para vocês fazer em casa, tá? Então não esqueça de fazer o exercício proposto assim que terminar a nossa aula, ok? Bom, a questão número 1 diz o seguinte, né? Deixa eu só pegar aqui a parte do apontador, né, a laser. Quando aplicamos o estudo dos números inteiros em uma reta numérica, podemos ter a interpretação a seguir, né? A adição de um número positivo provoca um deslocamento para a direita. A adição de um número negativo provoca um deslocamento para a esquerda. Veja dois exemplos, né? Menos 4 mais 7 é igual a mais 3. Na reta numérica, nós temos, né, o menos 4, né? Ele se deslocou para mais 3, né? Então, aqui nós temos mais 7, deslocamento para a direita, certo? O exemplo 2, mais 2 mais menos 5 é igual a menos 3. Na reta numérica, né, eu tenho mais 2, deslocou 5 casas para a esquerda, né? Chegou em menos 3, né? Então, mais menos 5, deslocamento para a esquerda, né? Assim, tomando como base a reta dada de cada item, resolva as adições de números inteiros seguindo a ideia de deslocamento de unidade para a esquerda ou para a direita. Indique com uma flecha qual foi o deslocamento, né? Então nós temos aí a letra A, mais 1, mais menos 3, né? Então veja só. Então aqui vai ficar um jogo de sinal, né? Mais vezes menos vai dar menos, vai ficar menos 3. Mais 1 menos 3 vai ficar menos 2, né? Então aqui ele está em mais 1, ele vai se deslocar aqui para menos 2, né? O sinal aqui é menos 3, então a gente deslocar 3 casas, certo? Então tá aí, ó, vai ficar assim, né? De 1, andou 3 casas e chegou a menos 2, né? Então aqui menos 2, certo? A letra B, menos 1 mais 5, né? Então, mais vezes mais é mais, fica mais 5. Menos 1 mais 5 vai ficar mais 4. Ou seja, ele está em menos 1 e vai se deslocar até chegar em 4, né?
Quantas casas? 5, né? Então vai ficar assim, né? Menos 1 e mais 5 até chegar ao 4, ok? Letra C, mais 2 mais menos 5, né? Então, mais 2 menos 5 vai dar menos 3. Então, ele está aqui mais 2 e vai chegar em menos 3, certo? Então, nós temos aí o deslocamento, ok? Mais menos 5, ok? Aí a letra D, menos 3 mais 4, né? Então, mais vezes mais é mais, fica mais 4. Menos 3 mais 4, mais 1. Então, ele está em menos 3 e vai se deslocar até chegar ao número 1, né? Então, por isso que aqui, ó, mais 4 vai deslocar 4 casas, certo? Então, fica na seguinte situação, né? De menos 3 mais 4 até chegar ao 1, certo? Questão número 2. Determine a soma em cada adição a seguir, né? Então, aqui nós temos, né, a letra A, B, C e a letra D, né? Então, a letra A está facinho, né? Mais 10 mais 9 vai dar mais 19, né? Aqui, ó, veja que os sinais são iguais, certo? Então, vai ficar menos 100 mais menos 80, né? Vai ficar menos 100 menos 80. Menos com menos é mais, então vai ficar menos 180, ok? A letra C vai ficar mais 40 mais menos 70, né? Mais vezes menos é menos, fica menos 70. Mais 40 menos 70, menos 30, tá? E a letra D, menos 45 mais 60. Mais vezes mais é mais, fica mais 60. Menos 45 mais 60, mais 15, ok? Aí nós temos a resolução da número 2. E a número 3, qual é a circunstância, em qual circunstância a adição de dois números inteiros tem soma igual a zero? Então, como é que eu posso ter o critério que quando eu somar dois números vão dar zero, né? Então, a gente viu lá na reta numérica, né, aonde nós vimos os números postos ou simétricos, certo? Assim, quando são números opostos ou simétricos, é a resposta da número 3. Então, quando os números são opostos ou simétricos, se eu somar eles, sempre vai dar zero, certo? Questão número 4. Para cada item a seguir, escreva uma situação problema que seja resolvida por meio da adição dada. Indique também qual é o resultado da operação, né? Então, aqui nós temos a operação mais 80 mais menos 380. Então, ele quer que você forme um problema com esses dois números, né? Então, se você quiser formar, não tem problema. Dê uma pausa no vídeo, tá? E pode formar um problema utilizando mais 80 e menos 380. Deu a pausa no vídeo? Tá? Então vamos lá ver o que o professor colocou como exemplo com os dois números, certo? Então ficou da seguinte forma, usando os dois números, tá? Um cliente tinha um saldo de R$ 180 no banco. Um saque foi realizado de R$ 380, né? Após essa movimentação, qual foi seu saldo? Qual foi seu saldo, né? Então nós temos aí, ó, mais 180 mais menos 380, né? Então isso aqui, né, a gente transformou ele no problema, certo? Então ele quer saber qual foi seu saldo. Então vou pegar e subtrair, né? Porque mais 180 mais menos 380. Veja que aqui os números estão se multiplicando, né? Então mais vezes menos é menos. Então vai ficar mais 300 mais 180 menos 380, que vai dar menos 200, certo? Assim, o saldo será de menos R$ 200. Letra B, né? A gente dá dois números, menos 6 e mais 8. Então, você vai formar um problema também utilizando esses dois números, certo? Assim como fez na letra A. Dê uma pausa no vídeo e crie seu problema, né? Ele vai ser pessoal, certo? Deu uma pausa no vídeo, né? Conseguiu fazer seu problema? Então, vamos lá ver o que o professor colocou utilizando esses dois números, certo? Bom, coloquei da seguinte forma, né? Em certo local, a temperatura no início do dia era de 6 graus, né? Negativo, né? 6 graus negativo. Ao longo do dia, até às 16 horas, a temperatura subiu 8 graus, mais 8. Qual deverá ser a temperatura às 16 horas desse dia, né? Então, a gente vai fazer a operação. Menos 6 mais 8. Então, mais vezes mais é mais. Menos 6 mais 8, mais 2. Então, a temperatura deveria ser de mais 2 graus Celsius, ok? 5. Calcule o valor de
1997 mais 2004 mais 2996 mais 4003, né, gente? Então, o que acontece aqui? Bom, eu vou usar, né, a gente pode usar o parênteses para fazer a soma dos números, né? Então, eu posso somar isso aqui, ó, 1997 mais 4003, né? E 2004 mais 2996, certo? Então, esse com esse com esse. Então, vai ficar a seguinte situação. Então, 1197 mais 4003 mais 2004 mais 2996, né? Então, somando esses dois, né? 1997 mais 4003. Então, vai ficar 7 mais 3 dá 10, né? Vai 1 para cima do 9. 1 mais 9, 10. 10 mais 0 vai dar 10. Então, vem 0, né? E vai 1. 1 mais 9, 10 também. Vem 0, né? E vai 1 lá para cima, certo? E somando aqui dá 10, vai 1 de novo aqui para cima. 1 mais 1, 2. Mais 4, 6. Então, aqui eu tenho 6.000, né? Somando esses outros dois, eu tenho 2004 mais 2.996, né? 4 com mais 6, 10, vai 1, né? Abaixo do 0 vai 1. 1 mais 9, 10, vai 1 de novo. 1 mais 9, 10, vai 1 de novo, né? 1 mais 2, 3. 1, 2, 5. Então, aqui eu tenho 5.000. Então, 6.000 mais 5.000 vai dar 11.000. Então, 11.000 é a resposta. Ou seja, alternativa a letra B, né, gente? Letra B, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. 6. Faça o uso da propriedade da adição e resolva cada sequência numérica, né? Durante a correção, converse com o colega professor sobre a maneira de resolver o exercício, observando se havia algum modo mais prático, né? Então, existe na adição, subtração, né? No caso da adição que está vendo, existe várias formas de você resolver um problema, né? Então, vamos lá. Temos a letra A e a letra B, né? Então, na letra A, a gente vai fazer da seguinte forma, né? A gente vai unir os números negativos e depois unir os números positivos, né? Então, vai ficar menos 30 com menos 5, né? E mais 18 mais 2. Só mudar aqui para o laser. Então, vai ficar aí, ó, menos 35, desculpa, mais menos 5, mais 18, mais 2. Então, aqui, ó, veja que tem uma multiplicação de sinais, certo? Por causa do parêntese. Então, vai ficar menos 35, menos 5, né? Mais vezes menos, menos, né? Então, repete o 5. Mais 18, mais vezes mais 2. Então, aqui eu tenho menos 35, menos 5, né? Então, menos com menos é mais. 35 mais 5, 40. E repete o sinal do maior, que é menos do 35. Então, fica menos 40, né? Mais 18 mais 2, mais 20. Então, vai ficar menos 20 mais 20, né? Aqui é para ser um 20, tá, gente? Então, eu esqueci de colocar um zero aqui, tá? Aqui tem um zero, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui tem um zero, eu esqueci de colocar, tudo bem? Então, vai ficar menos 20, tá? Menos 40. Menos 40 mais 20, né? Então, menos com mais dá menos. 40 menos 20, 20. Quem é o maior é 40. Qual é o sinal do 40? Negativo, então fica menos 20, ok? Vamos lá para a letra B. A letra B, né? A gente vai ter mais 39, mais menos 17, mais menos 3, mais 1, né? Então, a gente vai unir positivo com positivo, negativo com negativo, né? Então, ficou mais 39, mais 1, mais menos 17, mais menos 3. Então, aqui vai ficar mais 39 mais 1, menos 17, menos 3. Mais vezes menos, menos. E repete o 3. Então, 39 mais 1, 40, né? Menos 17, menos 3, menos 20. Menos com menos dá mais. 17 mais 3, 20. E repete o sinal do maior, que é do 17. Então, fica menos 20, né? Aqui tem outra multiplicação, ó. Mais vezes menos, né? Então, repete o 40. Mais vezes menos é menos. E repete o 20. Mais 40 menos 20. Mais, certo? Vamos lá para a letra B. Letra C, né? Desculpa, letra C. Na letra C temos aí, ó. Menos 23 mais
mais 21, mais menos 11, mais 23, né? Então, veja só que aqui eu tenho números opostos, né? Mas eu posso colocar o negativo também se eu quiser, tá? Negativo com negativo. Ou eu posso botar opostos com os opostos, né? Fica a critério. Então, eu fiz da seguinte forma, tá? Eu botei os opostos, certo? Então, vai ficar menos 23, mais 23, mais 11, menos 11, né? Então, aqui, ó, depois eu organizei, né, os negativos por negativo. Vai ficar menos 23, menos 11, né? Porque mais vezes menos é menos, mais 21, desculpa, né? Mais 23. Menos 23 e menos 21 dá menos 34. Mais 21 mais 23, mais 44, né? Então aqui, jogo de sinal, mais vezes mais vai dar mais. Repete menos 34, então menos 34 mais 44, mais 10, ok? A letra D, né, eu organizei aqui, né? Mais 19 mais, 40, mais menos 47, mais menos 19 mais 47, né? Aqui eu botei os opostos entre si, né? Porque ambos, né, são opostos. Esse mais 19 com mais 19, menos 47 com mais 47. Então vai ficar mais 19 mais menos 19, mais 47 mais menos 47, né? Então aqui vai ficar mais 19, mais vezes menos, menos, repete 19, mais 47, mais vezes menos, menos, e repete 47. Então mais 19 menos 19 vai dar 0, mais 47 menos 47 vai dar 0. 0 mais 0 é 0, ok? Então essa é a resposta da letra D. Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso, tá? E até o próximo vídeo.